Então vejam bem, por que eu estou falando em feminismo? Esses dias eu falei em homens, agora eu vou falar em mulheres. E eu estava falando em maldade e em bondade. Hoje eu vou falar desta mulher que, para mim, a minha ideia, ela era uma mulher boa, bondosa, porque ela queria o bem dos outros. E vou falar também de algumas que são da maldade, e alternadamente vou colocar essas coisas, mas de repente, essa aqui foi mais que por bondade, foi por ser, na minha opinião, a primeira onda honesta do feminismo. E aí nós chegamos uma outra época, essa época aqui fala assim, primeira onda, quer dizer, essa aqui já é a segunda onda. Aí essa segunda onda aqui eu surfei, naveguei, fiz tudo que se possa fazer. No caso, o que acontece? Acontece no final do século XX, do XIX, início do século XX, e as mulheres ali, elas querem direito ao voto. Por que eu disse que eu naveguei, nadei, aquela coisa? Porque a quantidade de filmes, e novelas, e séries, e romances que tem sobre isso aí, e tem um dos romances onde as mulheres, foi feito um filme, onde elas, por direito ao voto, elas foram encarceradas, e elas fizeram greve de fome, e elas eram alimentadas à força, para não se definharem, e mostrarem que a luta delas era válida. Então, essa aqui, que é a primeira onda, para mim, a partir de agora, é a segunda onda, no caso. Bom, aí vamos a uma outra situação. Bom, agora eu vou começar a fazer as coisas corrigindo. Então, a segunda onda que as pessoas falam, na realidade, para mim é a terceira, né? Bom, essa aqui, ela foi, digamos, de uma certa forma, na minha vida ela não foi nada mais do que presente. Eu vivi os anos 60, eu entrei na faculdade nos anos 60, nos anos 60 veio a pílula anticoncepcional para Santa Maria, e eu lembro do dia que veio a pílula anticoncepcional para Santa Maria, ela era distribuída, entre aspas, vendida, numa farmácia que ficava na rua do acampamento, e a senhora que ia comprar a pílula, ela tinha que levar a certidão de casamento, ser acompanhada pelo esposo e a receita do médico. Então, vocês vejam bem, hoje em dia deve ter pílula anticoncepcional até na fila do supermercado, né? Mas naquela época, aí o que foi essa segunda onda, terceira para mim? Ela foi de caráter libertário, ela queria que a mulher tivesse mais espaço, que a mulher tivesse mais liberdade, que ela pudesse usar do corpo dela. Eu diria que essa aqui foi, digamos assim, uma maneira, digamos, de exigir um pouco mais sobre seu corpo e sua vida. E aí tem uma dama, essa dama aqui, na época, quando eu lembro dela, ela está aqui, o rostinho da moça, ela dizia assim, a única maneira de uma mulher, assim como um homem, encontrar-se, conhecer-se como pessoa, agora vejam bem, através do trabalho criativo próprio. Não há outro caminho. E a Fátima Deitos começou a criar dentro do cursinho pré-vestibular, na faculdade, escrever, fazer livros, aquela coisa toda, porque ela frisava, essa mulher é através do trabalho criativo próprio. A gente tinha que fazer a vida da gente. Essa mulher chama-se Betty Friedan, com um detalhe interessante. Em 1960, eu tenho o livro dela, que eu vou mostrar logo a capa. Em 1960, ela foi publicada em mais de 60 idiomas. Quando ela morreu em 1990, quase perto do final do século, ela simplesmente não foi lembrada, e o último livro que ela escreveu, ele existe só, que eu saiba, em inglês. Não recordo outra, já procurei as outras edições. Bom, essa mulher aqui, ela escreveu, o livro dela, se vocês quiserem ver, aquele que está resumido aqui, chamava-se A Mística Feminina, onde ela mostrava a mulher com aspirador de pó, com todas essas coisas que eram típicas da época, mostrando que isso era bom, mas que a mulher tinha que se libertar disso para fazer outras coisas. E existe uma outra situação dela, esta aqui é a capa do livro,
da mística feminina, né? Um livro muito lindo, muito lindo, muito específico, a mulher escrevia bem mesmo. E aí chegamos, então, à terceira onda. Nós estávamos na segunda, que é a terceira, bom, essa se é a terceira, tem que ser a quarta, né? Esta aqui foi a partir da década de 80. Algumas feministas consideram ainda 1990. Aí o feminismo teria começado a terceira onda. Essa terceira onda era por direito, luta à terra, à saúde materna, ao racismo, a toda uma série de questões sociais. Antes ela se focava mais na mulher, e agora se focava na mulher como um todo universal, né? E essas mulheres, digamos no caso, a favor das suas orientações sexuais, e aí nós temos uma coisa muito interessante que aconteceu nessa época. Nessa época, nos Estados Unidos, o feminismo estava, digamos assim, exuberante. Só que aí começou a acontecer um racha muito complicado com as mulheres brancas e as mulheres pretas. Qual era o direito? Esse negócio de fazer passeata junto não é interessante. Nós não queremos os mesmos direitos, nós queremos coisas diferentes. E esse livro aqui, com esta mulher na capa, ele mostra essa face oculta do movimento feminista, porque normalmente o movimento feminista ele tenta se mostrar unido, mas na realidade aqui mostra inclusive barbáries que foram cometidas na época, e esta mulher está na capa do livro. Então ali é um outro livro que eu comentei com vocês sobre o feminismo. E aí chegamos numa outra época, que eu mencionei agora, a terceira onda, que é a quarta. Já estamos mais adiante. Bom, nessa terceira onda, quarta onda, nós temos punk, pós-modernidade, e aí tem algumas coisas, dessas aqui eu participei, umas lendo, outras indo, outras fazendo. Em primeiro lugar, o final da União Soviética. Gorbachev, aquela coisa toda, eu estava louquinha, torcendo pelo final, porque os mocinhos eram americanos, na União Soviética, que eram os bandidos. E aí, eu fiquei sabendo que existiam planos, agora estou me arrepiando todo, existia planos para a queda do Muro de Berlim. E a Fátima catou uma passagem pela EPP, tem amigos que moram na Alemanha, e no dia da queda do Muro de Berlim eu estava na Alemanha e tem um pedacinho do Muro de Berlim guardado aqui nessa sala. Tá? Se vocês perguntarem para mim por que eu me sinto orgulhosa com isso, naquele dia eu me sentia tão orgulhosa da humanidade, eu pensava, nós nunca mais vamos ter essas guerras estúpidas, esses muros idiotas, essas coisas assim, a gente vai ser gente. Eu sei que foi um baita de um engano, mas pelo menos eu tive um momento de felicidade, um momento de exultação como ser humano, que talvez eu não tenha mais. E porque hoje em dia, da maneira como nós estamos vendo as coisas relacionadas a todas as doenças e tudo, essa tal de liberação foi-se. Bom, o que aconteceu naquela época? Hiperconsumismo, o imperialismo cultural dos Estados Unidos, e aí apareceu uma senhora, esta aqui, ela chama-se Judith Butler, e ela entrou, digamos, a fundo na questão de gênero. Lembram ali que eu falei para vocês que eu tinha falado sobre o homem, o macho e a fêmea, e ela entrou direto na identidade de gênero. Quer dizer, o sexo com quem você se identifica, seja você qual for a sua parte biológica, você vai ter um sexo e vai ser a sua identidade de gênero. Foi uma batalha grande, ela foi seguramente a iniciadora, e eu diria que até hoje muitos países nem começaram a engatinhar nesse tipo de orientação. E, de uma certa forma, aqui nós terminamos as ondas do feminismo, né? A primeira, que vocês talvez nunca tinham visto, e a segunda, a terceira, a quarta, bom, total que qualquer coisa, onde vocês acharem o 2, coloquem o 3, onde o 3 é o 4. E a questão atual, digamos assim, dessa parte de modificação de todas essas situações, o que nós temos hoje em dia é o que conversávamos pouco antes do vídeo aqui que a gente está fazendo, essa quarta onda. Bom, essa quarta onda, que é a quinta, é agora. Bom, eu vou ler porque isso aqui está, tipo assim, eu passo o dia pensando e falando sobre isso. Uso maciço de redes sociais. Redes sociais são uma coisa extremamente complexa.
Na minha ideia, isso aí vai virar, está virando a cabeça das pessoas. Agora, de uma certa forma, as mulheres estão rejeitando o rótulo de feminista. Porque se vê, quando eu digo rejeitando, não que digam isso, mas elas aparecem, digamos assim. Esses dias, eu vou falar porque acho interessante, tinha uma senhora, moça, enfim lá, e ela com um biquíni, quer dizer, biquíni é a parte de cima, de baixo era difícil de distinguir, e ela estava encostada numa parede, e a colocação onde dizia, embaixo, colocava assim, me olhem, né? Isso aí parece que lá nas feministas elas não queriam muito essa exposição do corpo da mulher, etc. A palavra feminismo está sendo negada em vários países do mundo. Elas querem igualdade de gênero, no caso, que seja ultrapassada, negada. Existem muitos jargões midiáticos da mídia em geral. E uma palavra que eu achei sensacional num dos livros que eu li, atualmente as mulheres estão sendo usadas como iscas de consumo. Iscas de consumo, bom, se por eventualidade a Mariazinha comprou uma bolsa amarela e a outra Mariazinha aparece, então quer dizer, de repente se fez uma volta, e será que a volta está chegando no começo de novo?